mas a garotada está se destacando. Ontem, Vinícius Júnior fez um partidaço, entortou os zagueiros do Bangu. O Lucas Paquetá, no primeiro jogo dele em 2018, ontem, jogou demais. E o Lincoln, que a gente está vendo aí no nosso virtual, ó, 17 anos, recém-completado, em dezembro. Ele fez 17 anos, atacante, revelado pelo Flamengo. Estreou em novembro do ano passado, fez o primeiro gol dele como profissional. A base do Flamengo respira e projeta um futuro animador, né? E você sabe que ontem, justamente isso que você está falando, mas com outras palavras, na base, quando você precisa fazer uma reposição. E esse início de trabalho com 3 jogos, esses resultados positivos, sustentam essa ideia de trabalho do Carpegiani. É claro, o Carpegiani sabe que se tivesse perdido 2 desses 3 jogos, as críticas já viriam. O torcedor do Flamengo não aceita a derrota. Ainda mais para time pequeno do Rio de Janeiro. Ainda mais, que é uma obrigação. Grandes têm que vencer pequenos. Olha só, os outros rivais do Flamengo estão tropeçando nesse início de temporada. O Vasco perdeu, o Fluminense tropeçou e por aí vai. Então, o trabalho está sendo sustentado porque as vitórias estão vindo. As vitórias vêm com jogadores que não são titulares, são poucos titulares sendo utilizados até aqui, e é uma chance do Carpegiani entender o seguinte: opa, para essa posição, o Flamengo, que tem dinheiro, não precisa gastar dinheiro. Porque nós temos o garoto da base, nós temos o Clebinho, que pode ser o lateral esquerdo. Nós temos o garoto Jean, que pode dar conta do recado numa necessidade. Bom jogador. O Paquetá é titular, tá? O Vinícius Júnior, é incrível que o Vinícius Júnior está jogando. Deram a 10 pro moleque. O Vinícius Júnior, que terminou a Copa Sul-Americana e iniciou essa temporada, parece que em um mês o moleque ganhou 3, 4 anos de experiência. Quem chega no estádio e fala, esse moleque tem só 17 anos, não é possível. Não tá jogando muita bola? Muita bola. Leve, solto, à vontade. Já ficando meio dono do time, no melhor sentido da expressão. O Flamengo tem aquele ditado que craque se faz em casa. E o detalhe, fez o treinador também, porque o Carpegiani começou como treinador no Flamengo e sabe da importância de se revelar jogadores. Não descartou, no entanto, essa é a contrapartida, a contratação do Wallace. Por exemplo, ele entende que o Wallace é um jogador necessário para essa posição. Para outras, você pode fazer a reposição com a base. Olha, Carpegiani, parabéns. Excelente início de trabalho. É engraçado que Vinícius Júnior, 17 anos. Né? 17 anos o Vinícius Júnior, e dá pra gente dizer que ele é um dos mais experientes desse pelo time menos em campo. Desse time de ontem, com certeza. Né? E ele é mais jovem, 2, 3 anos do que muitos jogadores que estão aí. E o Lincoln também, que grande promessa. Aliás, foi bem o Carpegiani também na coletiva. Ontem gostei muito quando ele falou sobre a questão do centroavante, né? Que se fala muito do Flamengo e ao mercado, o Henrique Dourado já foi especulado, e ele falou, olha só, o Guerreiro ainda é jogador do Flamengo. Ele está numa situação aí que a gente espera que seja passageira, que logo, logo ele esteja à disposição. E a gente levantou, aliás, essa discussão essa semana também, né, Quesada? O Guerreiro é jogador do Flamengo, gente. É um dos maiores centroavantes do continente, do futebol sul-americano, quer dizer. Tem que apostar realmente. Lincoln, acho que o Lucas Paquetá, a gente falava aí do Marquinhos Gabriel mais cedo no Corinthians. Lucas Paquetá é o menino que pode fazer e já fez essa função no ano passado. Olha, o Flamengo começa muito bem o ano no que diz respeito a aproveitamento de meninos. E os meninos estão aproveitando as oportunidades, estão mostrando suas credenciais. E o Carpegiani, ele falou mais sobre o Lincoln, né? Que foi o grande assunto nessa vitória contra o Bangu, grande atuação do menino. Vamos ouvir aí o que disse o Carpegiani. O Lincoln está como todos os demais, ele está procurando seu espaço. Então é uma briga praticamente meninos contra meninos, né? O titular da posição hoje é o Viseu, que tem uma preferência, sim. Então eles dependem disso aí que estão mostrando. Eu coloco dentro do campo e eu dependo dessa resposta dele para tentar valorizar. Para tentar, amanhã depois, não ter dúvida de ter uma continuidade. Então eu tenho um grupo e vamos usar o grupo da melhor maneira possível. Eu talvez leve o Viseu para o Clássico. Então eu tenho um outro jogador que eu estou pensando. Eu vou levar mais um, que eu acho importante, ter um pouquinho mais de pensar naquele meio. Então eu não... Estou fazendo as poucas coisas e tem que pesar bem justamente pelas 3 modificações, que eu tenho 3 mudanças só. Tem alguns jogadores que não aguentam o ritmo de 90 minutos, desses que nós estamos atuando. É o caso do Rômulo, já tirei preocupado, é o caso do Paquetá. Então, alguns, se eu ingressar mais 2 ou 3
que existe essa necessidade, esses jogadores vão ter que terminar o jogo, o clássico, no sacrifício, correndo algum tipo de risco. Vamos pesar bem, essa é o início da nossa proposta, eu acho que vai ser aquilo que nós vamos fazer no sábado contra o Vasco. É interessante como é que eu estava olhando, acompanhando atentamente aqui a entrevista do Carpegiani, e é só um detalhe aqui, impressionante como é que a imagem do Carpegiani, ela é muito próxima do Flamengo, né? A gente olha o Carpegiani, a gente vê o Flamengo, a gente vê o Flamengo, a gente olha o Carpegiani, quer dizer, são imagens que se confundem, né? Uma identificação muito grande do Carpegiani com esse clube. Vamos lá, vamos por tópicos aqui. Rômulo. É um capítulo que a gente pode falar também, porque não correspondeu à expectativa no ano passado, mas pelo menos por esse início de ano aí, essa primeira atuação contra o Bangu, foi muito bem o Rômulo. E outra coisa, que sabe, a gente está falando desses meninos, a gente já falou no Lucas Paquetá, a gente já falou no Vinícius Júnior, a gente já falou no Lincoln, tem o Gianluca, tem o PP, enfim, o Clebinho, Marlos Moreno. Onde é que ele vai se encaixar nesse contexto? O Flamengo precisava do Marlos Moreno, quer sabe? O Rueda precisava do Marlos Moreno. Tá respondido. Tá respondido. Né? Quem? Rueda, que não está mais aí. Aí não vou voltar a falar do Rueda, que é um assunto também já chato. Superado. Ele estava indicando jogadores, participando de todo o projeto 2018 do Mengão, e negociando com a seleção do Chile e deixou o Marlos Moreno aí. O Marlos Moreno não é um jogador qualquer, foi muito bem no Atlético Nacional e tal, mas sem exagero, tá? Não estou fazendo média aqui não. É que quem não conhece a base dos times brasileiros não entende isso. Infelizmente, às vezes os clubes estão mais interessados em fazer negócios com empresários do que revelar jogadores, que vão dar muito mais dinheiro para esses times. Igual o Marlos Moreno, só o Flamengo, tá? Igualzinho o Marlos Moreno, no mesmo nível, o Flamengo tem uns 10. Não estou exagerando, não. O Vasco também deve ter uns 10. Botafogo, Fluminense. Melhores que o Marlos Moreno, para não exagerar muito também, tem de 3 a 4 a 5 jogadores. É isso que eu digo, gastar dinheiro. Para você trazer um jogador hoje para um clube, na minha visão, se eu fosse dirigente, você tem que trazer um jogador de perfil de seleção. Por exemplo, o Flamengo precisa de um goleiro de seleção? Não, já tem um, que é de seleção, tem potencial. Se jogar muito com uma vaga... vou revelar, vai. O Tite falou que tem uma vaga aberta ainda para o gol do Brasil. Se o Diego Alves jogar tudo aí nos 3 próximos meses, ele volta quando? Talvez volte para a estreia da Libertadores. Vai ter menos tempo, mas digamos que ele arrebente na Libertadores, para não esticar muito. É um cara que está no radar do Tite. Então, o Flamengo não precisa gastar dinheiro para trazer vai trazer o Júlio César para encerrar a carreira no Flamengo. Gente, faz uma grande festa no Maraca para 100 mil pessoas para o Júlio César. Né? Vamos ser profissional. O Flamengo precisa de laterais? Aí sim, imagine, se oferece um Daniel Alves ou um Marcelo, estou viajando aqui na maionese, contrata na hora. Mas são contratações pontuais de jogadores que chegam, vestem a camisa de qualquer time e são titulares. O Wallace. É isso, está certinho o Flamengo. Vai gastar dinheiro com contratação pontual. O resto você resolve com o que você tem em casa. Daqui a pouco o Flamengo vai fazer dinheiro com esse Lincoln. Daqui a pouco vende o Clebinho, daqui a pouco vende o Paquetá. É assim que se faz futebol. O Flamengo está certo, que siga nesse caminho.